Olá, eu sou Andressa Giacomini, da oficina Contação de Histórias. E nesse vídeo, Entre Histórias e Afetos, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa forma de se expressar, tão antiga, mas tão antiga, antes da escrita aparecer. Vocês já se perguntaram por que e para que contamos histórias? Eu não vou responder essa pergunta. Eu vou deixar pairando no ar para que juntos, eu e vocês, possamos pensar sobre a contação de histórias na nossa casa, na escola, com os nossos amigos, com as pessoas que estamos nos envolvendo, encontrando pela primeira vez. Sabe que antes as pessoas se reuniam para contar essas histórias. E era uma forma de passar saberes, criar memórias, uma identidade, fabular. Olhando para as estrelas, para as árvores, as histórias vinham. Mas hoje, com a tecnologia, muita coisa mudou. Mas ainda adoramos assistir e ouvir histórias. Através da TV, do cinema, quando lemos um livro. E para essa prática, que é tão necessária, não morrer, é que nós estamos aqui para contar histórias. E a arte de contar histórias envolve outras artes. Já pensaram sobre isso? Tem a literatura, a poesia, a música, a expressão corporal, o teatro. E que vai além do talento. Para contar histórias, o importante é abrir o coração e se deixar envolver. E para isso, eu convidei um amigo que está aqui nesse livro, Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias, Celso Sisto. Ele fala uma coisa muito importante e necessária para nós. O trabalho de formação de um contador de histórias deve ser, antes de tudo, um trabalho lúdico, que envolva o indivíduo de corpo e alma, da cabeça aos pés. Mais do que necessidades teóricas, no primeiro momento, é preciso ajudar as pessoas a abrirem os olhos e o coração. Quando a gente conta histórias, nós estamos ajudando as pessoas a abrir os olhos e o coração. Sabe que isso me fez pensar numa história? Nas profundezas desse mundo, quanta história tem. Nas profundezas desse mundo, quanta história tem. Abra seus ouvidos, vou lhe contar o que eu ouvi. Pode acreditar, aconteceu. Sabe, havia uma mulher que estava cansada. De ver as pessoas sempre tristes e sempre apressadas. Mas ela, que adorava ouvir e contar histórias e sabia várias histórias de cor, teve uma ideia, uma forma de conseguir ajudar aquelas pessoas da cidade onde ela morava. Então, ela pegou um banquinho de madeira e colocou no meio da praça. E ali, sentada, todos os dias, ela começou a contar histórias que ela ia puxando no fio da sua memória. Eram histórias que ela ouvia de sua mãe, histórias que ela ouvia de sua avó, histórias que ela conhecia de livros que ela leu, mas tinha histórias que ela não sabia de onde vinha, mas que estava aqui, no seu coração. Quando ela sentou ali naquele banquinho e começou a contar as suas histórias,
As pessoas que passavam por ali foram se aproximando, foram se juntando, querendo ouvir mais, foram chegando e chegando. Quando as pessoas começaram a entrar na história, ah não, o relógio. Era preciso pagar contas, assinar contratos, costurar a barra do vestido, pagar mais contas, relatórios, contratos, o mercado, a casa. Não tinha tempo para aquelas histórias. Quem contava histórias não tinha nada para fazer. E aos poucos, a praça que começou a ficar cheia estava vazia. Mas a mulher não desistia. Todos os dias ela pegava o seu banquinho de madeira, colocava no meio da praça e continuava contando as suas histórias. Uma plateia quase inexistente. Apenas os pássaros, as árvores e um menino. Todo dia passava por ali um menino que segurava a mão do seu pai. E quando ele via a mulher contando histórias, fazia assim. Ele tinha uma vontade de chegar perto dela. E uma vez ele teve coragem. Quando a mulher estava contando a sua história, com os olhos perdidos no horizonte. Vocês já ficaram assim? Olhando alguma coisa, mas quando mais a gente olha, mais a nossa mente vai e o nosso olhar atravessa? Era assim que ela ficava. O menino chegou perto, puxou a barra do vestido dela. Senhora, assim, por que você fica contando tantas histórias se aqui não tem ninguém para te ouvir? É estranho isso? Sabe, menino, antes eu contava histórias querendo mudar o mundo. Mas agora eu conto histórias para que o mundo não me mude. O menino entendeu. E vocês? Para que vocês contam histórias? Quando estão com seus alunos, com a sua família, com seus amigos? Essa pergunta eu vou deixar para a gente se encontrar no próximo vídeo e continuar essa conversa, que tem muitas histórias e afetos. Nas profundezas desse mundo, quanta história tem. Nas profundezas desse mundo, quanta história tem. Abra seus ouvidos, vou lhe contar o que eu ouvi. Pode acreditar, aconteceu. O que eu ouvi, pode acreditar, aconteceu. Até mais!